Olá, meu nome é Luana e eu trouxe uma pequena apresentação sobre o início da história do petróleo no Brasil até a descoberta do primeiro campo comercial. Em termos de descrição, a primeira aparição do petróleo ocorre em 1854, com a descrição de uma massa de petróleo misturada com argila e areia em uma perfuração com a ajuda de sonda, que em novembro de 1854 atingiu 23 palmos de profundidade. Já na legislação brasileira, a primeira citação ao petróleo ocorre durante o período imperial, no Segundo Reinado, em decreto de 30 de novembro de 1864, onde cita-se a palavra petróleo pela primeira vez em uma autorização para extração de turfa, petróleo ou outros minerais na comarca do Camamu e Ilhéus. Em 1872, é publicado o segundo decreto dispondo sobre a exploração de petróleo no Brasil, principalmente quanto à obrigatoriedade de apresentação de plantas geológicas e topográficas dos terrenos explorados pelo concessionário, com perfis geológicos que demonstrem, tanto quanto possível, a superposição das camadas minerais. A partir deste, totalizam-se 74 decretos entre 1864 e 1938. No ano de 1897, tem-se dois importantes acontecimentos: a presença oficial da iniciativa privada, por meio de companhias estrangeiras, principalmente norte-americanas, e é também nesse ano que ocorre a primeira sondagem profunda no Morro do Bofete, na região de Tatuí, São Paulo. Esta foi concluída em 1904, atingindo 448,5 metros, tendo sido encontrada apenas água sulfurosa. A próxima perfuração registrada só ocorre quase uma década depois, em 1906, nas redondezas do município de Guareí, São Paulo, realizada pela Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, tendo atingido 139 metros. Destaca-se que a maior parte das sondagens realizadas no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX era destinada à procura de carvão, uma das principais fontes energéticas na época. É na segunda década do século XX que dois decretos oficializam a participação de companhias estrangeiras no Brasil, começando pela Standard Oil Company of Brazil em 1912 e a The Anglo-Mexican Petroleum Products Company em 1913. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial em 1914, se intensificam as pesquisas na área, por conta do aumento da demanda de petróleo como fonte energética. No início da década de 1920, o Brasil ainda era visto de forma global como um território sem petróleo. O presidente Epitácio Pessoa, em mensagem ao Congresso, ressaltou que a causa do fracasso das investigações em busca de petróleo até então feitas estava atrelado ao conhecimento incompleto da estrutura geológica do país. No ano de 1922, as sondagens trazem pouco progresso em relação ao óleo líquido, porém é nesse ano que ocorre a descoberta de presença de gás natural no país. Entre 1921 e 1927, o SGMB perfurou 5 poços, totalizando 870 metros perfurados, e em todos foram constatados indícios de petróleo, não se conseguindo, no entanto, qualquer produção comercial. No período de 30, iniciam e intensificam-se movimentos nacionalistas, durante o governo Vargas, baseados no argumento de que o país não poderia permitir que empresas estrangeiras assumissem o controle de recursos energéticos, como o petróleo. A confirmação do petróleo em solo brasileiro inicia em 1932, quando o agrimensor estadual da Bahia, Manuel Bastos, leva ao conhecimento do presidente da República, Getúlio Vargas, a descoberta de petróleo na região de Lobato, na Bahia. Entretanto, as evidências de Bastos foram vistas com certo ceticismo, pois várias vezes histórias como a dele foram contadas e nada se encontrava. Além disso, por se tratar de um local com petróleo, porém muito próximo a formações metamórficas, onde não poderia existir óleo, ocorreram muitas dúvidas. O local se tratava de uma falha e havia-se pouco conhecimento da geologia local, o que fazia com que alguns geólogos acreditassem que aqueles eram restos de petróleo de antigos depósitos de combustíveis da construção do Porto da Bahia. O folheto de Moraes Rego, Possibilidades da Existência de Petróleo na Bahia, de 1932, é a primeira publicação técnica lançando com segurança a ideia de petróleo no Brasil. O livro Contribuições à Geologia de Petróleo no Recôncavo, de 1936, de Abreu Paiva e Amaral, é o primeiro trabalho com dados positivos sobre a questão.
Os estudos geofísicos de 1937 consolidam ainda mais a ideia, e, finalmente, o furo de 1938 provou definitivamente a existência de petróleo no recôncavo. Em 1939, começa uma nova era do petróleo no Brasil, e é neste ano que o CNP envia os primeiros técnicos brasileiros para treinamento nos Estados Unidos e na Europa. Outra importante contribuição neste momento veio de Avelino Inácio de Oliveira, que em 1938 elaborou um mapa que descrevia em gradação as áreas com possibilidades de ser encontrado petróleo no Brasil. Ainda em 1939, as duas sondagens realizadas pelo DNPM em Lobato, Bahia, de números 153 e 173, atingiram respectivamente as profundidades de 71,91 e 228,38 metros, sendo que a segunda encontrou o tão esperado petróleo. O primeiro que se pode designar como indicador de um campo petrolífero de valor comercial. Ainda em 1939, em Salvador, tem-se o início do funcionamento da primeira sonda Rotary Oil Well, conhecida pelo funcionamento rápido e de custos baixos. No caso de Alagoas, em 29 de outubro de 1939, ocorreu o início da perfuração do poço AL1 em Ponta Verde, que foi concluído em 20 de agosto de 1940, na profundidade de 2.143 metros. Em seguida, procedeu-se uma série de testes de formação em 10 zonas com início de óleo, das quais recuperou, por pistoneamento, um total acumulado de cerca de 15 barris de óleo. Somente em 1941 é que se tem a descoberta do primeiro campo comercial de petróleo no Brasil, em Candeias, Bahia. A descoberta de petróleo serviu como impulso para a indústria e para as atividades que dele dependem. A partir deste ponto, os investimentos se intensificam ainda mais e passa-se a acreditar no potencial petrolífero do Brasil.